Estamos aqui no Salão Pinup, mais uma vez no quadro de transformação. Vamos conversar com a Nayara Fonseca, responsável pela maquiagem, pelo make-up dos nossos sorteados, dos nossos escolhidos para transformação e responsável pela produção do programa. Ela vai contar um pouquinho pra gente hoje como que ela fez a minha maquiagem, passo a passo. Na verdade, a gente tem que ter uma preocupação bem grande com a tonalidade da pele. Na verdade, a gente não precisa esconder tudo para que a maquiagem fique o mais natural possível. O segundo passo é a gente moldar o rosto. Quando a gente tem a testa um pouquinho mais longa, a gente quer escurecer um pouquinho, então a gente vai dando uma tonalidade um pouco mais escura no cantinho da testa, perto da raiz do cabelo, onde a gente vai escondendo. Na maçã do rosto a mesma coisa, onde a gente começa a dar a angulação do rosto, no queixo, também onde a gente dá uma profundidade. Normalmente as pessoas que são um pouquinho mais redondinhas de rosto, a gente capricha nessa parte. Depois disso, a gente começa no olho. Eu costumo sempre passar, antes de qualquer coisa, um lápis na raiz dos olhos, dos cílios, onde a gente vai deixar ela bem pintadinha, que dá um acabamento melhor depois da maquiagem. Então agora a gente começa trabalhando o côncavo do olho, que é essa partezinha mais funda que a gente tem aqui. Eu estou usando uma sombra um pouquinho mais escura, que é um tom de marrom. Da mesma forma que a gente moldou o rosto, a gente está moldando os olhos também. Essa moldagem é importante, que te dá a profundidade do olhar. Agora a gente vai usar uma sombra um pouco mais clara. A gente fez um tom de pérola, onde a gente faz todo o resto da pálpebra. No cantinho, um tom mais claro, então no meio a gente pode usar um pouquinho mais de cor. Então agora a gente vai esfumar todo esse contorno que a gente fez perto da raiz dos olhos. É bacana a gente ir sempre aos poucos na maquiagem. Então, por exemplo, vai no marronzinho, depois vai pro preto. Então eu estou usando os tons de marrom. Agora a gente vai pro preto. E aí você vai dando mais destaque no contorno, esfumando da mesma forma. Você está colocando um pouquinho mais de sombra aqui. Só lembrando, esse preto ele não vem até aqui o canto interno do olho, né? Só mais a metade aqui, né? Exatamente, mais a metade, onde dá essa profundidade, esse olhar de gatinho. E uma outra coisa que o pessoal sempre tem dúvida, até onde exatamente que tem que vir aqui na sobrancelha e aqui o canto externo do olho? Sempre depende, óbvio, do formato do olho, a altura da sobrancelha, tá? O que a gente tem que perceber, dependendo de como você quer a tua maquiagem, se você quer que ela apareça mais ou menos, só quando você pisca, enfim. Mas aí a gente vai subindo um pouquinho mais. Agora, o cantinho é sempre para levantar o olhar, então a gente tem que tomar esse cuidado de não deixar nada ficar caído, né? Sempre é esse olhar de gatinho que eu falei. Então a gente vem aqui nessa linha. Existe sempre, quando a gente olha, alguns tons no olho para a gente imaginar o degradê, para não ficar uma coisa tão marcada, uma coisa um pouco mais esfumada. Então a gente vai usar um tom agora de um marrom um pouquinho mais clarinho. Tá? Então eu usei um marrom um pouquinho mais claro aqui. Você vê que eu acabo subindo um pouquinho mais a maquiagem em direção à sobrancelha, mas sempre em tons um pouquinho mais claros. A técnica é a seguinte: aplica o produto e esfuma. A sobrancelha da Grazi é um pouquinho clarinho. Vocês podem ver que eu já desenhei ela um pouquinho mais forte do outro lado. Para não pesar a sobrancelha, isso é importante, eu utilizo sempre uma sombra de um tom de marrom, mas um marrom não muito aberto, um marrom um pouquinho mais fechado, tá? Agora a gente vai pro blush. Hoje a gente usou um tomzinho de rosa. Existe uma tendência muito forte que está voltando agora, dos anos 80, onde você tem as maçãs do rosto um pouco mais marcadas também. Então você tem, num rosto mais fino, até como o da Grazi, a gente pode vir um pouquinho mais para a bochechinha, sabe? De uma forma um pouco mais horizontal com o pincel. Se o rosto for um pouquinho mais cheinho, a gente vem mais nessa direção. Esse é um truque bacana também. Do mesmo jeito que a gente moldou o rosto com um tom de pó um pouco mais
escuro, a gente também tem esse truque para afinar ou deixar um pouquinho mais bochechudinho e tal. Ninguém é perfeito, sou mais queixuda, tem a testa grande, então elas fazem assim os milagres ali para ficar mais ou menos proporcional, né? Essa é a ideia. Agora a gente vai pro rímel. Aí a gente pode abusar. Para a gente dar mais volume, eu sempre recomendo a gente dar uma balançadinha perto da raiz, os cílios, e depois puxa para a pontinha. Agora a parte de baixo dos olhos a gente também dá uma maquiada de uma forma que também não vá até o cantinho. Vou mostrar agora como a gente fez no outro olho. Então a gente vai também no cantinho, mais ou menos até a metade dele, onde você acaba encontrando depois aqui até a sobrancelha. A Grazi tem um olho, uma tonalidade de olho que tem que ser super valorizada. Então a gente deu uma escurecidinha maior e passamos um lápis. Então a gente delineou externamente, vamos passar um lápis interno também. Fica um olhar mais sensual, fica bem bacana. E o rímel embaixo. Tem muita gente que não gosta de passar o rímel embaixo, mas eu acho que a coisa dos cílios postiços, tá muita evidência. Então eu acho que a gente pode colocar um pouquinho menos de produto para evitar acúmulo, né? Mas dá uma amplitude também no olhar, tá? Gente, borrou a maquiagem, o melhor a fazer é esperar secar e passar um pouquinho de base, um pouquinho de corretivo junto, que aí ela sai, fica bem mais fácil. A gente, quando tá maquiando, que às vezes pisca, borra e tal, não adianta se desesperar. Espera secar um pouquinho, passa um corretivo, uma base, que aí é mais fácil sair. E agora a gente vai para o batom. Eu não vou usar um contorno muito desenhado, vou usar só o batom. A gente caprichou um pouco mais no olho, dando profundidade. Então a boca a gente vai fazer um tom mais nude, com uma pitadinha de rosa, sem contorno, para ficar mais natural. É um batom um pouco mais opaco, que é uma tendência também. Mas a gente pode brincar com um gloss em cima dele, que também fica muito legal. Então, pessoal, gostaram do resultado? Isso foi apenas um exemplo, apenas para um tipo de maquiagem, para um dia, uma coisa assim mais casual. Mas é importante esses truques, eu acho que a gente consegue sempre dar uma valorizada no que a gente tem de melhor, e a maquiagem ajuda muito nisso.